O Papa João Paulo II, no jubileu do ano 2000, fez uma celebração dos mártires do ano 2000. E o Papa disse, inclusive foi lá no Coliseu de Roma, o Papa disse que no século XX, só o século XX, fez mais mártires do que os 19 séculos anteriores da Igreja. Algo impressionante. Quando a gente pensa que acabaram os seus mártires, não tem mais, pelo contrário, os mártires aumentaram. No século XX nós tivemos muita perseguição religiosa, né? A começar, por exemplo, lá no começo do século, da Revolução Mexicana, que matou muitos padres, muitos cristãos, muitos leigos, inclusive. A Revolução Espanhola, em 1930, mais ou menos, mesma coisa, uma perseguição terrível à igreja, morreram muitos padres, assassinados, leigos. Depois nós tivemos o nazismo, né, que foi terrível para a igreja, que inclusive muitos santos martirizados. Depois o comunismo, que foi terrível em todos os países onde o comunismo entrou, na China, na Rússia, no Laos, no Camboja, Vietnã, Cuba, né? Muitos cristãos foram mortos, muitos colégios, praticamente todos os colégios cristãos católicos foram fechados, padres expulsos, né? No século XX, os regimes totalitários foram os que mais perseguiram o cristianismo. A Revolução Russa, por exemplo, levou à morte cerca de 17 mil sacerdotes e 34 mil religiosos. O comunismo declara a religião como subversiva e inimiga do Estado. Igrejas, conventos e seminários são fechados e destruídos. São incontáveis o número de mártires em países como a União Soviética, Lituânia, Romênia, China, Vietnã, Camboja e Cuba. Na Polônia, entre 1945 e 1947, cerca de 200 padres mais influentes simplesmente desapareceram. Em 1948, na Albânia, 20 clérigos foram fuzilados de uma só vez. E as execuções foram transmitidas pela rádio. As igrejas foram convertidas em prédios públicos. Do outro lado da Europa, acontece a Revolução Nacionalista Espanhola. A Igreja Católica é condenada à extinção e considerada um inimigo, a ser abatido por todos os meios. Entre sacerdotes, religiosas e religiosos, o número de mortos chegou em 6.832 pessoas. A América também produziu seus mártires na Revolução Mexicana de 1926, onde centenas de padres e leigos foram mortos no que ficou conhecido como Guerra Cristera, retratada recentemente no filme Cristiada. A perseguição do século XX, sobretudo desses regimes totalitários, foram por questões políticas, né, e não tanto religiosas. Mas o que está por trás, assim, a gente via que havia um ódio, né, desses regimes do comunismo que destruía barbaramente, matava os cristãos. O que estava por trás dessa? Era somente político essa perseguição? É uma ação política, mas que motivada por um motivo religioso. Como o comunismo ele é ateu, ele é materialista, ele acha que a igreja, quando ela fala da vida eterna, ela fala da espiritualidade, ela fala da oração, ela fala de rezar, ela está alienando o povo. Ou seja, ele está tirando o povo da luta de classes, que para o comunismo é o motor da revolução, onde vai levar o povo à liberdade através da ditadura do proletariado. Então, consequentemente, a filosofia cristã, o evangelho, passa a ser um estorvo para isso. A igreja não é contra a promoção social, nunca foi, pelo contrário, mas o mau entendimento deles, né, acho que quando a igreja fala de vida eterna, fala de céu, é que está alienando as pessoas da vida social. Então aí passa a perseguir a igreja, né, dentro de um quadro político, mas por uma motivação religiosa, visivelmente.